está iniciando a coleção, então aproveita as dicas desse vídeo, que é para você conseguir melhores resultados. Eu sou a Mônica, aqui deste canal. Seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aproveita se inscrever para receber conteúdos toda semana sobre o cultivo dessas meninas tão linduchas, lindonas, lindas. E deixa aquele curtir. Alguns aspectos muito importantes envolvem o cultivo da planta ao tempo, a céu aberto, sol e chuva. Então eu vou citar aqui alguns deles que para mim faz parte da minha experiência aqui no meu cultivo com plantas a céu aberto, cultivadas no tempo. O primeiro deles, o substrato. Renata, inclusive uma inscrita aqui do canal e cliente também, está tendo dificuldades, perdendo algumas plantinhas, pois ela está no início do cultivo. Porque às vezes você tem dúvida se aquele substrato que você está usando, ele é ideal para a sua planta, para a sua muda de suculentas. O substrato também envolve o quê? A sua região. Então, períodos de chuvas, né, em regiões que passam aí 2, 3 dias, 4 dias chovendo a semana toda às vezes, você acabou de plantar aquela mudinha no substrato que você acha top. Ou seja, você pesquisou e aí viu que colocar casca de arroz é bom, né? Carvão é muito bom, tá? Misture ele no substrato. Além de misturar, faça camadas de drenagem com o carvão. Existem várias possibilidades de um bom substrato, mas o bom substrato ele tem relação com a sua região, certo? Então, regiões que não chovem praticamente nada o ano todo, então você já não tem que se preocupar tanto quanto as regiões chuvosas ou períodos de chuvas. Você comprar uma muda. Então, por exemplo, você tem uma muda dessa pequena. Então, esse pote aqui, ó, na profundidade, ele está bom para ela. Na largura, eu ainda deixo um pouco assim, que eu gosto delas apertadinhas. Mas já poderia mudar, certo? Você vai mudar, você não pode mudar para um nesse diâmetro, não é? Ou este diâmetro. Ela aqui tá no pote 8 e ela vai para um 15. Você só pode fazer isso se você se preocupar com a sua camada de drenagem. Porque olha o tanto, ó, olha o tanto de substrato a mais, tanto na profundidade quanto no diâmetro, não é? Ó, largura, o tanto de substrato que você põe aqui, o tanto nesse. Tá? Esse não precisa de camada de drenagem, mas esse precisa de uma excelente camada de drenagem, tá? Põe manta de bedim, põe algum outro material que você tenha costume, só tampando o buraquinho ali para não entrar bicho, nem sair o substrato. Faça uma camada de carvão, pessoal. Tem lugar que vende já triturado, você faça uma camadona. Pode fazer até metade do vaso. Além de misturar carvão no substrato que vai em cima, tá? Então, muito importante essa drenagem. Muito substrato, que vai acontecer? Vai demorar para secar isso. Aí chove hoje, chove amanhã, chove depois de amanhã, 3 dias. Não deu nem tempo dela querer secar, nem pensar em secar esse substrato. Porque ele é bactericida, fungicida, ajuda muito, tá? Combater algumas doenças que podem acometer nossas plantas. O tipo de vaso que você vai usar.
junto com o seu substrato, junto com o tamanho do vaso, existe o tipo de vaso, tá? Então, você quer cultivar no tempo com chuvas, atenção ao substrato, ao tamanho do vaso e ao material do vaso. Eles são excelentes para a drenagem da água, para que essa água da chuva ou da sua rega seque mais rapidamente. E o furo, não é? Um vaso com drenagem, tem que ter furo, tá? Normalmente esses de cerâmica vem um furo maior. É o suficiente desde que você faça a bela drenagem, o belo substrato aí. Não use vaso impermeabilizado, se sua região é dessa que a gente está falando aqui, tá? Procure os vasos naturais, sem pintura, sem camada, sem passar neutral por dentro. Ele natural, sem pintura, ele seca de fora, por aqui, toda essa área em volta, porque vem o vento, não é? O sol por fora vai ajudar, tá? E aí, como ele chupa a água, né? A umidade que tá sempre aqui vai secando rapidinho. Porque a chuva é interessante, né? Ela faz um bem enorme em relação às nossas plantas, faz crescer por conta do nitrogênio. Mas ela é vilã quando ela é por muitos dias, como eu já disse. Porque as suculentas são plantas, a maioria delas de regiões desérticas. Por mais que ela seja uma híbrida, né? As híbridas são muito mais resistentes. Mas mesmo assim, sendo resistente, não quer dizer que ela vá viver bem em qualquer região, de qualquer jeito. Então, a gente tem que adaptar essa planta ao nosso ambiente. Principalmente, pessoal, se ela é uma mudinha que acabou de chegar, acabei de trazer do garden, do supermercado, veio na minha caixinha da felicidade. Evitem, não dê chuva de forma alguma, se for nessas condições, né? 3, 4 dias, mais de 3 dias chovendo, eu não aconselho, tá? Então, reserva um cantinho, vai adaptando ela aí no sol, né? Sobre uma cobertura, ou tem previsão de chuva, choveu hoje, vai chover amanhã, tira elas. Se você quer adaptar, deixar que ela tenha resistência a todo esse processo de estações de chuva, sol, você vai ter que ter esse trabalho. Não plantem elas em lugares definitivos, em jardineiras, no chão, ainda, né? Faça primeiro essa adaptação num vaso e depois, se você quiser fazer um canteiro com elas, ótimo. Lembrando também que não é porque tá no chão a água escorre que você não vai fazer drenagem, você tem que fazer drenagem também. Você usando todos esses aspectos essenciais, mesmo assim pode acontecer de alguma espécie dentro de algum gênero melar, soltar todas as folhas. Por quê? São aquelas que são mais sensíveis à umidade. Além da chuva ser uma vilã em relação a, né, essas altas temporadas aí de chuvas, a nossa pressa, a nossa ansiedade em colocá-la já direto no tempo também é uma vilã. Eu já perdi muitas plantas por conta disso. A gente não vê a hora de botar ela ali juntinha com a outra para ficar colorida ou para você poder apreciar elas todas juntas, não é? E aí a gente cai na besteira de colocar. Aí sem querer, chove, 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 você esquece, né? Porque isso pode acontecer, da gente esquecer. E aí a gente acabar perdendo. Uma última dica, usar um fungicida, tá? Que previna algumas doenças de fungo por umidade, tá bom? Então,
Pesquisem aí um bom fungicida que possa ajudar vocês. Então, vocês podem aí, cada 20 dias, passar atua de dentro para fora da planta, né? Ele é sistêmico, desde que, obviamente, tudo isso que foi falado, todos esses aspectos sejam levados em conta. Você ficar atento no gênero e espécie. Então, quero muito, mas essa menina é meio enjoadinha, é meio temperamental. Ai, põe ela na cobertura. Deixa ela outono e inverno no seu jardim, faz que nem eu tô fazendo. Tira ela quando começar as épocas da chuva. É a melhor opção para você ter qualquer tipo de suculenta, né? Temperamental. No caso, sensível à água. Não só a água de chuva, a água de rega também. Eu espero ter ajudado você, Rê, e a todos que acompanharam o vídeo até agora, né, que tem interesse em manter, né, vivas as nossas lindezas, quem está iniciando aqui o cultivo e precisa, né, de uma ajuda da gente que já tem um pouco mais de experiência, tá bom? Eu encerro então com essa linda Queveria amoena. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!